Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? Essa é uma das dúvidas mais profundas e silenciosas que muitas pessoas carregam. Porque em vários momentos da vida você sente algo dentro de si, percebe um alerta, uma vontade, um incômodo, uma direção, uma trava, uma sensação difícil de explicar. E então surge a pergunta: isso é intuição ou é medo? Será que a vida está tentando me mostrar alguma coisa? Ou será que sou eu me sabotando de novo? Será que esse aperto está me protegendo? Ou está apenas me impedindo de avançar? Será que essa voz interna é sabedoria? Ou é ansiedade disfarçada? Será que esse recuo é maturidade? Ou é só a mente antiga tentando permanecer no território conhecido? Essa confusão é mais comum do que parece. Muita gente acredita que intuição é sempre calma e que medo é sempre barulhento. Mas na prática, as coisas nem sempre vêm tão organizadas assim. Às vezes, o medo se disfarça de prudência. Às vezes, a intuição se mistura com desconforto. Às vezes, a mente ansiosa fala tão alto que você já nem consegue perceber a diferença entre um sinal real e uma reação automática. E quando você não sabe diferenciar essas vozes, a vida pode ficar travada. Você começa a duvidar de si mesmo o tempo todo. Fica entre avançar e recuar, confiar e desconfiar, seguir e se proteger. E essa indecisão desgasta profundamente a energia, porque a mente fica presa em um estado de alerta permanente. Neste vídeo eu quero conversar com você sobre essa distinção tão importante. Quero mostrar como a intuição e o medo operam de formas diferentes, porque às vezes eles se misturam. Como perceber sinais mais sutis e o que observar dentro de si para não continuar entregando suas escolhas ao automático. Porque nem todo desconforto é intuição. E nem todo freio é sabedoria. Às vezes, o que você chama de prudência é apenas medo repetindo uma velha história. Mas também é verdade que em alguns momentos, existe uma inteligência interna tentando proteger você de algo que não combina com sua verdade. Aprender a diferenciar isso muda tudo. Então fique comigo até o final, porque talvez este vídeo ajude você a desenvolver uma escuta interna mais clara, mais madura e mais confiável. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? Antes de falar da intuição, precisamos entender o medo. O medo é uma reação natural. Ele não é um inimigo em si. O medo existe para proteger, para alertar, para antecipar possíveis riscos e para ajudar o corpo e a mente a responderem a situações de ameaça. O problema é que o medo nem sempre reage apenas ao perigo real. Muitas vezes ele reage também ao desconhecido, ao desconforto, à mudança, à exposição, à expansão e até ao próprio crescimento. Ou seja, a mente pode sentir medo não porque algo esteja realmente errado, mas porque algo saiu do padrão conhecido. Isso é importante demais. Você pode sentir medo de se posicionar, medo de ser visto, medo de cobrar o que vale, medo de terminar um ciclo, medo de começar um projeto, medo de dizer sim para uma oportunidade, medo de dizer não para aquilo que drena você. E em todos esses casos, o medo pode estar sendo ativado não por um perigo real, mas pelo simples fato de que algo novo está pedindo espaço. O medo fala alto porque quer chamar atenção. Ele costuma vir carregado de urgência. Ele cria imagens negativas, reforça cenários ruins, contrai o corpo, acelera pensamentos e tenta convencer você de que recuar é a única forma de manter segurança. Ele é rápido. Ele é repetitivo. Ele é insistente. Muitas vezes, o medo nem espera você refletir. Ele já quer decidir por você. E é por isso que tantas pessoas confundem medo com verdade. Porque o medo parece convincente. Parece lógico. Parece até responsável. Mas em muitos casos, ele só está tentando manter intacta a zona conhecida, mesmo que essa zona já esteja pequena demais para a vida que você deseja viver. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? A intuição é diferente. Enquanto o medo costuma gritar, a intuição muitas vezes sussurra.
Ela nem sempre vem como uma explicação racional completa. Às vezes, vem como uma percepção tranquila. Um saber silencioso. Um incômodo calmo. Uma direção que não faz barulho, mas permanece. Uma sensação de alinhamento ou desalinhamento que vai além da lógica imediata. A intuição não precisa provar tudo, mas também não costuma entrar em desespero. Esse é um ponto importante. A intuição pode até trazer desconforto, porque às vezes ela aponta para verdades difíceis. Pode dizer que algo precisa terminar. Pode mostrar que determinado caminho não combina mais com você. Pode revelar que certa oportunidade, por mais bonita que pareça, não está alinhada com sua essência. Pode também indicar que chegou a hora de avançar, mesmo quando a sua parte mais insegura quer recuar. Mas mesmo quando a intuição traz uma verdade desconfortável, ela tende a vir com uma espécie de clareza silenciosa. Não com pânico. Não com confusão caótica. Não com excesso de ruído mental. A intuição é mais profunda do que a agitação da ansiedade. Ela não costuma ficar discutindo sem parar. Ela mostra. Ela aponta. Ela permanece. Muita gente perde contato com a intuição porque vive tempo demais em estado de aceleração. Quanto mais ruído interno, mais difícil perceber o sutil. Quanto mais sobrecarga, comparação, excesso de estímulo e conflito emocional, mais a mente fica dominada pela parte reativa. Por isso, desenvolver intuição também exige silêncio. Exige presença. Exige escuta. Exige uma relação mais honesta com o que você sente quando não está tentando se convencer de nada. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? Uma das armadilhas mais comuns é quando o medo se disfarça de prudência. A pessoa diz para si mesma que está apenas esperando o momento certo. Que está sendo racional. Que quer pensar melhor. Que ainda não tem certeza. Que não quer se precipitar. Que precisa de mais garantias. Às vezes, isso é verdade mesmo. Nem toda pausa é medo. Nem toda cautela é autossabotagem. Mas em muitos casos, o medo usa uma linguagem muito convincente para continuar adiando a vida. Ele veste a roupa da responsabilidade, mas por dentro está apenas fugindo da expansão. Como perceber isso? Observe a repetição. Quando a mesma dúvida aparece sempre que algo importante surge, talvez não seja sabedoria. Talvez seja padrão. Quando você sente vontade de avançar, mas toda vez encontra um motivo diferente para não se mover, talvez não seja prudência. Talvez seja a mente antiga tentando manter o conhecido. O medo disfarçado costuma produzir paralisia prolongada. Ele não ajuda você a refletir melhor. Ele ajuda você a não sair do lugar. Essa é uma diferença importante. A prudência verdadeira organiza. O medo disfarçado adia indefinidamente. A prudência verdadeira avalia riscos com presença. O medo disfarçado amplia riscos até tudo parecer impossível. A prudência verdadeira protege sua integridade. O medo disfarçado protege sua estagnação. Aprender a ver isso já muda muito a forma como você escuta a si mesmo. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? Outro ponto importante é este. A intuição nem sempre traz conforto imediato. Às vezes, a intuição mostra exatamente aquilo que você não queria ver. Ela pode dizer que uma relação já terminou por dentro. Pode mostrar que você está se diminuindo em certos ambientes. Pode apontar que um projeto perdeu sentido. Pode revelar que um ciclo precisa ser encerrado. Pode mostrar que você está insistindo em algo apenas por medo de soltar. E isso pode doer. Por isso, algumas pessoas confundem intuição com medo apenas porque o que foi percebido gerou desconforto. Mas desconforto, por si só, não é sinal de erro. Há desconfortos que vêm da expansão. Há desconfortos que vêm da verdade.
Há desconfortos que aparecem quando sua alma sabe que algo precisa mudar, mas sua parte condicionada ainda resiste. A diferença está na qualidade interna da experiência. O medo tende a contrair e embaralhar. A intuição tende a apontar, mesmo quando mexe com você. O medo costuma gerar excesso de cenários mentais. A intuição costuma trazer uma percepção mais limpa. O medo faz você girar em círculos. A intuição, muitas vezes, mostra um ponto central que continua se repetindo em silêncio dentro de você. Por isso, nem todo incômodo deve ser descartado. Em alguns momentos, o que mais incomoda é exatamente o que mais precisa ser ouvido. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? Agora vamos para a parte mais prática. O que observar para diferenciar melhor essas duas vozes? Primeiro, observe o estado do corpo. O medo geralmente vem com aceleração, aperto, agitação, urgência, sensação de que você precisa resolver tudo agora ou fugir imediatamente. A mente fica inquieta. O corpo contrai. A intuição pode até gerar impacto, mas costuma vir com uma espécie de clareza mais limpa. Às vezes, você até sente o corpo reagir, mas há um centro silencioso ali. Uma percepção firme, ainda que sutil. Segundo, observe a repetição da mensagem. O medo muda de argumento o tempo todo. Uma hora ele diz uma coisa, depois diz outra, depois inventa novos cenários. Ele quer apenas impedir movimento. A intuição tende a repetir uma direção essencial. A mensagem pode não vir em frases perfeitas, mas a sensação central permanece. Terceiro, observe o que acontece quando você silencia. Se ao respirar mais fundo e sair do turbilhão, a sensação perde força, talvez fosse apenas ansiedade reativa. Mas se no silêncio, algo continua ali com delicadeza e firmeza, pode haver intuição nesse campo. Quarto, observe se aquilo leva você para mais verdade ou mais fechamento. A intuição, mesmo quando protege, tende a aproximar você da verdade. O medo tende a fechar você em mecanismos antigos de defesa. Quinto, observe se há alinhamento com sua essência. A intuição não costuma empurrar você para o que contradiz profundamente sua verdade. O medo, ao contrário, muitas vezes empurra você para qualquer lugar onde a expansão não aconteça. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? A clareza interna não nasce no excesso de ruído. Ela nasce no silêncio. Se você quer aprender a perceber melhor sua intuição, precisa criar momentos em que a mente possa desacelerar. Porque uma mente saturada por estímulos tende a ouvir apenas o que grita. E quem mais grita quase sempre é a parte reativa. Silêncio não significa ausência total de som. Significa redução de interferência. Pode ser alguns minutos sem celular. Pode ser caminhar sem distrações. Pode ser sentar em paz por alguns instantes. Pode ser respirar antes de responder. Pode ser não tomar decisões importantes no auge da ansiedade. Pode ser escrever o que está sentindo antes de agir. Muitas pessoas querem respostas profundas, mas não criam espaço interno para ouvi-las. Querem saber se é intuição ou medo, mas fazem essa pergunta no meio do caos, da pressa, da comparação e da exaustão. A clareza precisa de espaço. E às vezes, aquilo que parecia dúvida vira compreensão quando você para de buscar resposta no barulho e começa a permitir que ela emerja no silêncio. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? Quero deixar um exercício simples para você fazer sempre que estiver em dúvida. Pegue um papel e escreva no alto. O que em mim está com medo? O que em mim sabe? Essas duas perguntas são muito poderosas. Na primeira, você vai dar voz ao medo. Escreva sem censura. O que exatamente está com medo? Medo de perder? Medo de errar? Medo de ser rejeitado? Medo de se expor? Medo de mudar?
Medo de decepcionar? Medo de não dar conta? Depois, vá para a segunda pergunta. O que em mim sabe? Aqui não é para raciocinar demais. É para escutar com honestidade. Talvez surja algo simples. Talvez você perceba que sabe que precisa dizer não. Ou que sabe que está adiando algo importante. Ou que sabe que determinada situação não combina mais com sua verdade. Ou que sabe que o crescimento assusta, mas ainda assim é o caminho. Esse exercício não elimina toda dúvida, mas ajuda a separar o ruído da essência. Porque muitas vezes o medo quer falar primeiro. Mas a parte mais sábia só aparece quando você cria espaço para ouvi-la. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? Também é importante dizer que o medo não precisa ser sempre combatido. Em muitos momentos, ele precisa ser acolhido. Se você tentar calar o medo à força, pode entrar em guerra interna. E guerra interna raramente produz clareza. Às vezes, o caminho é reconhecer: existe medo em mim, e tudo bem. O medo está aqui porque algo é importante, porque algo mexe comigo, porque alguma parte minha ainda se sente insegura. Mas reconhecer o medo não significa entregar a direção da sua vida a ele. Você pode acolher o medo e ainda assim, escolher agir a partir de um lugar mais consciente. Pode ouvir a parte assustada sem permitir que ela governe tudo. Pode validar sua vulnerabilidade sem transformar isso em prisão. Isso é maturidade interna. Nem negar o medo. Nem obedecer cegamente ao medo. Mas ouvi-lo com compaixão, entender o que ele revela e decidir com mais lucidez. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? Talvez essa seja uma habilidade que você vai desenvolver ao longo da vida, cada vez com mais profundidade. Não como quem encontra uma fórmula perfeita, mas como quem aprende a escutar a si mesmo com mais presença, mais honestidade e mais maturidade. O medo vai continuar existindo. Ele faz parte da experiência humana. A intuição também continuará existindo, ainda que em silêncio, esperando espaço para ser percebida. O grande ponto é este: você não precisa mais confundir agitação com verdade, nem paralisia com sabedoria. Pode começar a observar melhor o corpo, o estado interno, a repetição da mensagem, a qualidade do silêncio e o alinhamento com sua essência. Pode aprender que às vezes, o medo só quer impedir o novo. E que em outras vezes, existe uma inteligência mais profunda tentando mostrar algo importante. Quanto mais você desacelera, mais se observa e mais desenvolve honestidade interna, mais fácil fica perceber essa diferença. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho ouvir minha verdade com mais clareza. Essa frase pode marcar o início de uma relação mais profunda com sua própria escuta interior. Se inscreva no canal, ative a mente, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a diferenciar o medo que paralisa da intuição que orienta. Porque a transformação começa quando a mente deixa de viver apenas reagindo e começa a aprender a escutar. Intuição ou medo? Como diferenciar os sinais da sua mente? Bem-vindo ao Ative a Mente. Aqui, a transformação começa dentro. Sempre começa dentro.